Paula, muitos críticos do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil comemoraram essa decisão pelo comitê nos Estados Unidos, porque é uma forma de barrar, de proibir o ministro que tem criado complicações, dado decisões polêmicas aqui no país para eles, uma forma de barrá-lo em algum sentido, né? Não vai atrapalhar em nada o seu trabalho aqui no Brasil, mas vai dificultar a entrada dele nos Estados Unidos. Na sua avaliação, tentar barrar Moraes nos Estados Unidos afeta a relação do país com o Brasil? Boa noite. E aí, pessoal, agora vamos assistir o debate do Caio Coppola com o advogado esquerdista Vitor Marques para derrubar essa narrativa aí da esquerda de que as decisões do Moraes são polêmicas, quando na verdade são todas ilegais, né? Perseguição aos políticos de direita o tempo todo, e agora o Caio vai esmagar os argumentos desse advogado esquerdopata aqui, que é mais ou menos a mesma narrativa também da mediadora, né? Que são só decisões polêmicas e desfavoráveis à direita, que não são ilegais e nem são perseguição. Vamos assistir aí agora e vocês deixam a opinião de vocês no comentário. Olá, doutor Vitor, saudações à nossa audiência. Bom, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes ele já pode dar tchau para o Mickey, para o dólar, que saca para o sistema financeiro internacional. E dessa vez, não adianta criar inquéritos. Quem escolher os alvos da sua investigação ou usar a criatividade para produzir provas contra os seus críticos. Dessa vez, não dá para prender o Elon Musk preventivamente. Não dá para ameaçar a família do bilionário e arrancar dele uma delação premiada para implicar o Donald Trump numa narrativa de tentativa de golpe de Estado. Quem que vai acreditar que o Trump, por exemplo, autorizou o envenenamento do Biden e ainda por cima é o líder de uma organização criminosa armada? Então, também não dá para declarar que a lei americana é inconstitucional, nem alegar que o Congresso eleito dos Estados Unidos é antidemocrático. Não dá para remover as redes sociais dos parlamentares americanos e também não dá para censurar as plataformas e veículos de imprensa internacionais que critiquem os ministros supremos da nossa justiça brasileira. Simplesmente não dá mais. Nessa guerra do STF, do poder, as armas de ontem não servem mais para as batalhas de hoje. Bom, os Estados Unidos da América, berço da democracia presidencialista, farol das liberdades individuais, já sinalizou que vai punir dentro da sua jurisdição, conforme a lei da sua terra, as autoridades estrangeiras que violarem os direitos de empresas e cidadãos americanos ou de residentes nos Estados Unidos. Em outras palavras, um juiz que arbitrariamente abuse do seu poder e do poder do Estado para censurar, para multar, para constranger pessoas físicas ou jurídicas ilegalmente, vai sofrer consequências jurídicas. E a julgar pelas notícias dessa semana, Basília, esse parece ser um entendimento consensual do judiciário, do legislativo e do executivo lá nos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo judiciário. CNN Brasil, 25 de fevereiro, ontem. Trump Media e Rumble, né, que são empresas aí de plataformas de rede social, não precisam seguir ordens de Moraes nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, o tribunal não reconheceu a jurisdição do STF sobre essas plataformas e sobre os seus produtores de conteúdo, na verdade, os produtores de conteúdo americanos, e enfatizou que as notificações das partes feitas pelo ministro Alexandre de Moraes são nulas, porque elas não seguem parâmetros acordados pelo Brasil em convenções internacionais e tratados bilaterais. Nada de ficar citando as partes ou intimando gente por rede social ou por e-mail, isso daí não existe. Vamos agora para o Poder Legislativo, que é outra manchete da CNN Brasil de hoje, 26 de fevereiro. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprova projeto que pode barrar Moraes no país. Por quê? O projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos da primeira emenda de liberdade de expressão inadmissíveis e deportáveis dos Estados Unidos. A previsão é que esse projeto de lei, conhecido aí como Sem Censores em Nossas Fronteiras, seja aprovado no Congresso americano e tão logo isso ocorra, a expectativa é que o Alexandre de Moraes, os ministros do STF, os delegados da Polícia Federal e todas as outras autoridades envolvidas no escândalo da suspensão do X e das contas em rede social de jornalistas, de influenciadores, de empresários com domicílio nos Estados Unidos sejam proibidos de pisar na terra do tio Sam. Mas, finalmente, o Alexandre de Moraes também está sujeito ao juízo do Poder Executivo americano, que é liderado pelo Donald Trump e muito influenciado pelo Elon Musk.
esse último, a principal vítima da censura promovida pelo Alexandre de Moraes, que tirou aí a plataforma X do ar por mais de um mês e impôs multas multimilionárias às empresas do senhor Musk. Pois bem, congressistas americanos já solicitaram formalmente ao governo Trump a imposição das chamadas sanções Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes por prática de censura, perseguição política e ameaça à soberania americana. Essa lei Magnitsky ela é aplicada na defesa dos direitos humanos, direitos como liberdade de expressão, como devido processo legal, e incluem aí uma série de penalidades econômicas, conhecidas inclusive como pena de morte financeira. Isso porque elas incluem restrições a movimentações bancárias. Isso faz tudo parte de um sistema global de pagamentos, né, que envolve até instituições brasileiras. Hoje, o Departamento de Estado americano publicou nas suas redes um recado muito claro ao judiciário brasileiro, repudiando o bloqueio de acesso a informações, o cerceamento do direito de defesa e a censura supostamente praticadas por Alexandre de Moraes pelo STF. E respondendo aqui objetivamente a pergunta em questão, a relação com o Brasil ela só vai ser afetada se o governo Lula desrespeitar a soberania americana, comprar a briga do STF e endossar essa suposta violação de direitos humanos promovidas pelos ministros do Supremo. E aqui é preciso deixar claro, essa é uma escolha política que pode, aos olhos do governo americano, vincular ainda mais a figura do Lula à figura do Alexandre de Moraes, e assim sujeitar as autoridades do governo petista às mesmas punições que provavelmente vão ser impostas às autoridades do STF. Vitor, a nota publicada agora no governo brasileiro não fala de Moraes, fala de decisões dos Estados Unidos que apontam, né, tratam de decisões e de autoridades brasileiras. Mas, enfim, é disso que eles estão falando. Na sua avaliação, tentar barrar Moraes nos Estados Unidos afeta a relação com o Brasil? Boa noite. Olá, Basília. Olá, Caio. Saudações aos nossos telespectadores. Primeiro, eu queria fazer um registro enquanto advogado e cidadão. Eu fico muito feliz e honrado de ter no Supremo Tribunal Federal um ministro que prefira, eventualmente, defender a democracia e deixar de visitar o MIC, para o país, para as instituições, para o Estado brasileiro, para a soberania brasileira. Essa, certamente, é a única escolha a ser feita neste caso, defender a democracia. Basília, o que nós estamos vivendo é uma aberração. Nós estamos assistindo, nos últimos dias, empresas de tecnologias aliadas do governo Trump e também alinhadas ideologicamente. São empresas que hoje representam a extrema-direita, agora com o apoio de alguns parlamentares republicanos no Congresso Nacional, tentando constranger o Supremo Tribunal Federal e o Brasil. O que essas empresas estão tentando é sabotar a soberania brasileira. É importante que se diga isso para que uma empresa de tecnologia não venha querer ditar as ordens no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes está sendo perseguido por estar conduzindo uma investigação e um processo que defendeu a democracia brasileira. Os fatos que agora tentam utilizá-los para persegui-lo, na verdade, é a exata função do seu dever. O ministro, quando decide condenando, e aqui é bom que se diga, tem um condenado foragido do Brasil que recebeu uma sanção. No Brasil, hoje em dia, quem fala que está defendendo a democracia, na verdade, está defendendo a tirania, né? Do ministro do Supremo Tribunal Federal. E por conta de um alinhamento ideológico, causou todo esse alvoroço e essa perseguição ao ministro Alexandre de Moraes. Portanto, os Estados Unidos têm uma relação histórica e sóbria com o Estado brasileiro. E será lamentável para toda essa diplomacia, para toda essa história, inclusive de relação comercial com o interesse de ambos os países, se os Estados Unidos abraçarem uma pauta extremista e comprometer a relação com o Brasil. Ser a favor da liberdade de expressão agora é ser extremista. O mundo tá maluco. E é muito curioso, né, porque a gente está vivendo um momento em que os Estados Unidos está abrigando pessoas que atentaram contra a democracia brasileira,
que alimentam a máquina de mentiras, mas, ao mesmo tempo, está deportando trabalhadores dos Estados Unidos. Ou seja, qual que é o recado para a sociedade? Aqueles que são extremistas e pensam como nós protegemos. Já aqueles que estão aqui para trabalhar, a gente deporta. Por fim... Na verdade, está deportando quem está ilegal ou quem cometeu crime. Não os trabalhadores. O trabalhador está lá trabalhando, ganhando dinheiro dele. Causa surpresa a estratégia que o entorno do ex-presidente Bolsonaro tem se utilizado nesse momento. O ex-presidente Bolsonaro foi denunciado, tem como relator do eventual processo o ministro Alexandre de Moraes. E o que o seu entorno tem feito desde então? Tem buscado países em que os organismos internacionais, sobretudo aqueles que representam as instituições democráticas, têm criticado. Eles têm buscado países que são alvos de críticas por terem regimes autoritários e, ao mesmo tempo, tentam construir medidas no Congresso Nacional para constranger o ministro Alexandre de Moraes. Então, ou o ex-presidente Bolsonaro prestigia... O PT rodou o mundo aí falando mal do Brasil e que o Lula era preso político. E fizeram o quê contra o PT? Nada. Agora querem prender o Eduardo Bolsonaro. Democracia e não apoia esse tipo de iniciativa, ou, de fato, ele tem uma índole autoritária e, por isso, tem buscado países autoritários e tem buscado constranger o ministro Alexandre de Moraes. Estados Unidos é autoritário agora. Democrática é a China. Já dá para ver o que esse advogado pensa, né? Também com medidas autoritárias. Como a gente pode interpretar essa decisão do Comitê dos Estados Unidos? Porque é a lei brasileira contra brasileiros, mas também contra perfis que estão em uma rede americana. É o Supremo invertendo a lei para prender brasileiros que são de direita. Algumas decisões do Moraes foi também contra a própria empresa, né? Como o caso do X. Na sua avaliação, Coppola, as determinações de Moraes esbarram... Multou o X e tomou dinheiro da Starlink, que não tem, são duas empresas totalmente diferentes. Fora da lei também. O STF só age fora da lei. Com a soberania dos Estados Unidos, ele como juiz aqui está alcançando a soberania lá? Sim, na medida em que ele cerceia direitos e garantias fundamentais, direitos humanos de cidadãos americanos ou de cidadãos que estão sob a tutela americana. Daí o critério de jurisdição por domicílio nos Estados Unidos, que é o caso aqui também dos jornalistas, dos influenciadores, às quais o meu estimado debatedor se referiu. Eu queria deixar uma coisa muito clara: não se trata de impor ou de uma guerra de soberanias. Não, é ponto pacífico no debate público. E eu digo isso porque todos os principais veículos de mídia concordam, e eu citaria aqui especialmente a Folha de São Paulo, que em editorial disse que a censura de Alexandre de Moraes tende a acabar. É reconhecido publicamente, isso é ponto pacífico no debate esclarecido, que as medidas violam não apenas a cláusula PEC, do artigo 5º, né, que consagra a liberdade de expressão, mas mais especificamente os artigos da Constituição que vedam a censura prévia. Não existe nenhuma norma brasileira que determine a remoção de perfis de contas em redes sociais. E é disso que se trata. Né? É engraçado bater no peito e se orgulhar de um juiz que supostamente não possa visitar o Mickey, porque quem não pode visitar o Mickey? Quem está sujeito a essas penalidades de restrição a visto e especialmente as sanções econômicas que trata a tal da Lei Magnitsky? Essa é uma lei de proteção aos direitos humanos. Quem que fica sujeito a ela? Os grandes tiranos, os grandes autocratas, os grandes violadores de direitos humanos. E a essa turba que o nome de Alexandre de Moraes provavelmente vai se juntar. E não vai se juntar num movimento autoritário. Não, a gente está falando dos Estados Unidos da América, uma democracia com quase 250 anos, um país com uma tradição democrática muito maior que a nossa, que inclusive inspirou a nossa democracia, o nosso sistema presidencialista de governo, como todas as outras democracias contemporâneas. E lá
o Congresso americano, por maioria na sua Comissão de Constituição e Justiça, seria o equivalente, na verdade, é o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, sem grandes dificuldades, já vai passar para o plenário. E essa lei vai, com certeza, ser aprovada. E os americanos, mais uma vez, vão sinalizar para o mundo a importância da proteção dos direitos e garantias fundamentais. Um país que não respeita a liberdade das pessoas de se expressarem e de criticarem as suas autoridades, ou o seu sistema de votação, ou o que quer que seja, inclusive o seu poder judiciário, não pode pleitear nenhum dos outros direitos. É por isso que a questão do free speech, da liberdade de discurso, ela é basilar. E ela consta da primeira emenda da Constituição americana, que, por sua vez, se não me falha a memória, é do ano de 1789, pessoal. Então, eu acho que é disso que a gente está falando. Vai ser uma vergonha para o Brasil ter um ministro da Suprema Corte aí junto com tantos autocratas, oligarcas corruptos, narcotraficantes e toda sorte de violadores de direitos humanos, né, e das leis internacionais, ter lá uma autoridade brasileira representada nessa lista, mas é o que vai acontecer se o Alexandre de Moraes, como diz a Folha de São Paulo, e como é ponto pacífico do debate público, continuar impondo medidas de censura que violam a Constituição brasileira e tratados internacionais, convenções das quais o Brasil é signatário. Alexandre de Moraes está tão maluco que ele manda prender cidadão americano, cara. Nem os países mais autoritários do mundo nunca fizeram isso. Nunca mandaram um mandado de prisão para alguém nos Estados Unidos, ainda de forma ilegal ainda. Está maluco, o STF está maluco. Você vê uma guerra de soberania, os Estados Unidos puxando de um lado, o Brasil de outro, e especificamente essas determinações de Moraes que estão sendo questionadas pelo Comitê Americano esbarram na soberania dos Estados Unidos, ainda que pautadas em lei brasileira? Basília, os Estados Unidos elegeram um projeto capitaneado pelo Trump, que para muitos cientistas e especialistas que debatem e analisam sobre a democracia, trata-se de uma pessoa autoritária, um cunho autoritário. A primeira medida que o Trump tomou ao assumir... Autoritário, mas foi eleito democraticamente. Que controvérsia é essa? Advogado maluco que não tem nem argumento, contradiz na primeira frase. O governo dos Estados Unidos foi anistiar aqueles que atentaram contra a democracia.